Sim, Ellen White fez um excelente trabalho na Austrália. Foi miraculoso o que ela fez na Austrália. Foi uma evidência do que Deus teria feito por todo o mundo. Então veio o ano de 1901. Ellen White retornou em 1900 e havia uma sessão da Conferência Geral agendada para 1901. A Conferência Geral seria em Battle Creek e ela assistiu essa conferência. E no dia anterior à conferência, ela se encontrou com alguns irmãos, e eu presumo que eram alguns delegados da Conferência Geral. Esse encontro ocorreu na biblioteca da faculdade de Battle Creek. E ela conversou com eles, e há duas versões sobre o que ela falou. Há uma versão autêntica registrada em estenografia. Ela tinha a responsabilidade de desfazer o que foi feito na conferência de 1888. Desfazer todos os erros. Esses foram anos negros na história do Adventismo. Nós tivemos problemas financeiros terríveis. A Conferência Geral estava endividada, os dízimos haviam caído muito, eles estavam em dificuldades terríveis. Foi durante este período que Ken Wright apostatou. Terríveis coisas aconteceram. E Kellogg começou a ir para o panteísmo. Foi uma situação terrível. Então veio a Conferência Geral de 1901. E anjos dos céus desciam e subiam no tabernáculo de Battle Creek. E Deus abençoou, e já na primeira sessão, o presidente disse que teria que ter uma ordem, e ele fez um tipo de convite. E Ellen White se levantou e disse: eu tenho algo a dizer. Ela foi ao púlpito e fez uma mensagem muito forte para eles. E eles abandonaram sua agenda e voltaram sua atenção para o reavivamento e reforma. E eles mudaram a organização da igreja. Alguns dos nossos irmãos se opõem ao livro 1888 revisitado. Para se opor a isso, a Conferência Geral publicou um pequeno livro dizendo que grande parte dos ministros alegremente aceitaram a mensagem de 1888. Esse livro diz que somente um punhado se opuseram à mensagem. A verdade é que a grande maioria rejeitou a mensagem. Somente um ou dois aceitaram a mensagem. Somente aqueles que nós já conhecemos aceitaram a mensagem. Ellen White sempre esteve do lado certo. Seu filho Willie estava a favor também, mas eu não estou certo de que Willie alguma vez entendeu completamente a mensagem. Mas outro pastor certamente entendeu totalmente a mensagem e a aceitou de todo o coração. Foi Stephen M. Haskell. E eu clamo a vocês que, se vocês tiverem qualquer oportunidade de comprar qualquer livro do pastor Stephen M. Haskell, comprem. Ele estava do lado certo. E além desses nomes, nós não conhecemos ninguém que tenha aceitado a mensagem de Minneapolis naquele tempo. Em 1903, Ellen White escreveu uma carta para o juiz Jesse Arthur, na qual ela disse, abre aspas, o resultado da última Conferência Geral de 1901 foi a maior e mais terrível tristeza da minha vida. Não houve nenhuma mudança. Então, aqueles que dizem que a Conferência Geral de 1901 foi bem sucedida em desfazer os estragos da Conferência Geral de 1888 e que desde então a chuva serôdia tem caído, eles estão errados. Isso não aconteceu. E finalmente, em 1915, a querida dama morreu, ainda na expectativa de que o reavivamento e reforma seriam no futuro. E aqui estamos nós hoje.
Não foram os irmãos que reconheceram que a chuva serôdia começou na Conferência Geral de 1888. Foi Ellen White que reconheceu isso. E sabem por quê? Porque a chuva serôdia não é emocionalismo, não é grandes batismos. A chuva serôdia é a mensagem de Cristo, justiça nossa. E também é o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo é uma mensagem que exalta Cristo e Ele crucificado. E a mensagem faz a obra. E o nosso povo frequentemente não compreende isso. Eles acham que a chuva serôdia e o derramamento do Espírito Santo para você rolar no chão e falar em línguas, e gritar e fazer barulho, e fazer milagres, e ressuscitar mortos, e fazer todos esses tipos de milagres. Mas a chuva serôdia é o que prepara o grão para a colheita. E o que prepara o grão para a colheita não é uma obra miraculosa, é uma mensagem que é clara, como Paulo pregou a Cristo para os Gálatas, que diz que Cristo foi apresentado diante de vocês e crucificado entre vocês, que se eles se esquecessem de onde eles estavam, eles veriam Cristo crucificado. Foi o que aconteceu com um jovem na campal de 1888 em Helensburgh. Ele viu Cristo crucificado pela fé, e isso mudou sua vida. Se a mensagem tivesse sido aceita em 1888, se a Conferência Geral tivesse aberto seu coração, como os irmãos em 1844, 1846, e tivessem dito: obrigado, Senhor, nós amamos esta mensagem. E Ellen White diz que se eles tivessem pregado essa mensagem em todas as igrejas, o mundo jamais teria dito que os adventistas só ensinam a lei e a lei. Nós teríamos a reputação da igreja que prega Cristo e este crucificado. E o mundo teria sido iluminado, sim, teria sido iluminado. E a obra teria sido terminada em 1893. Eu tenho que iniciar uma nova linha de tempo aqui, de 1916. Então, Ellen White morreu em 1915. Então veio em 1919 uma grande conferência da Bíblia em Takoma Park, que não foi importante. Então nós vamos em frente nesta linha do tempo da Conferência Geral de 1901, quando Wagner pregou sobre a natureza de Cristo de uma maneira bem clara, através de todos esses anos, até 1929, eu não encontrei nada na Adventist Review ou na Signs of Times que claramente articulou os conceitos de 1888. Eu entrei em cena em 1929. A propósito, algumas pessoas acham que eu sou tão velho que eu fui um dos delegados da conferência de 1888. Mas eu fui batizado em 1929. Eu abandonei a igreja presbiteriana com seus vitrais góticos lindos, com seus órgãos lindos, com seus bancos magníficos e seus magníficos corais, para unir-me a esta pequena e insignificante igreja adventista, que era tão grande como esta sala. Nós nos sentávamos em pequenos bancos, nós não tínhamos um piano, somente um pequeno órgão, e eles cantavam canções como ao trabalho, vamos trabalhar. Mas eu sabia que isso era verdade, que o sábado era verdade. E apesar de tudo, eu estou feliz porque eu aceitei essa verdade. E até que eu tive o privilégio de estudar em uma faculdade adventista, e eu queria estudar na faculdade do Union College, estudar com Andreasen, porque eu tinha um padrinho
Em 1926, não vou tomar muito tempo com isso, nós nos mudamos para uma cidadezinha na Flórida, porque meu pai queria sair de Miami, nós morávamos em Miami. Meu pai era um luterano praticante e guardava o domingo. Ele sentiu que Miami estava cheio de imoralidade e de maldade. Ele não queria educar seus filhos em Miami. Então nós mudamos para essa cidade chamada St. Cloud, e foi lá que eu cresci. E St. Cloud, naquele tempo, era o centro dos veteranos da Guerra Civil. E entre os veteranos da Guerra Civil que estavam vivendo em St. Cloud, estavam os irmãos J.G. Matherson. Filha desses irmãos era esposa de Oliver Montgomery, que tinha sido vice-presidente da Conferência Geral. Eu era um menino de 10 anos de idade, crescendo lá em St. Cloud. E bem, eu fui batizado quando eu tinha 12 anos, e o pastor Montgomery me colocou sob sua proteção. E todo Natal ele me presenteava com um livro de histórias missionárias, esperando que um dia eu me tornasse missionário, e eu sou muito agradecido por isso. E quando eu terminei a escola, eu não tinha dinheiro algum, eu não tinha nenhuma probabilidade de ir a uma faculdade adventista, o que exigia dinheiro. Eu havia ganho 2 bolsas de estudos para aquele concurso na Flórida, vocês se lembram? Eu fui a um acampau sozinho, meus pais não foram, e no sábado à noite o pastor Montgomery me segurou pelo colarinho, e ele disse: Robert, você deve ir ao Southern Union College. Eu encontrei um casal que está dirigindo um Ford Coupé e eu consegui uma carona para você. E você irá para lá e eu encontrarei você lá na próxima semana. Então foi assim que eu fui para uma faculdade adventista. Ele queria que mais tarde eu fosse até o Union College, porque ele acreditava que o pastor Andreasen tinha as verdades que nós, jovens ministros, devíamos aprender. E hoje o pastor Andreasen tem tido uma oposição muito forte por alguns dos nossos estudiosos. Mas naquele tempo eu queria ir, mas contudo eu não podia, porque eu não tinha dinheiro para ir para o Union College. Mas eu tive a chance de carregar bandejas em Hospital Adventista de Washington. Então aconteceu que em Takoma Park havia um senhor que esteve presente na Conferência Geral de 1888. E o meu professor de Bíblia o convidou para falar para todos nós que estávamos cursando o curso ministerial. E é por isso que eu aprendi sobre 1888. E um dia o nosso professor de Bíblia fez uma afirmação dizendo que o pastor John Ford não entendia os 2 concertos. Bem, o pastor John Ford era o maior evangelista que nós tínhamos naquela época. Ele era Doug Batchelor e Mark Finley juntos. Ele era maravilhoso e todos nós ali, garotos, gostaríamos de ser como ele e batizar muitas pessoas. E isso nos chocou. E eu perguntei, mas quem entende os 2 concertos? E ele respondeu, eu não sei quem realmente entende os 2 concertos. E eu perguntei como que nós poderíamos aprender sobre isso. Bem, ele disse, eu acho que pelo livro The Glad Tidings de Wagner. Eu não tinha ideia nenhuma de quem era Wagner. E eu fui até a biblioteca, mas é claro, o livro não estava lá. Não estava nem mesmo na biblioteca da Review and the Herald. Vocês podem acreditar nisso? Então o professor trouxe sua cópia. Nós poderíamos checar a sua cópia, mas não poderíamos lê-lo na biblioteca. Como a Bíblia de Martinho Lutero, que estava acorrentada à parede da biblioteca.
E quando eu li, especialmente os capítulos 3 e 4, alguém veio até mim e disse: eu estou tentando ler The Glad Tidings, mas é chato. E eu me simpatizei com ele, porque realmente os capítulos 1 e 2 são chatos. Mas a partir dos capítulos 3 e 4 é que começa a ficar algo vivo, importante. E eu copiei o capítulo 3 da minha velha máquina de escrever. E eu nunca havia entendido o Evangelho apresentado tão claramente antes. Eu vi que o Evangelho eram as boas novas, eu tinha sido batizado 9 anos antes e nunca tinha aprendido sobre isso. Eu só estou contando a vocês o meu testemunho. Eu fui tocado por este livro, eu amo este livro, eu gosto de lê-lo até hoje. Bem, eu levei aquelas páginas comigo para a África. Em 1945, eu recebi um chamado para trabalhar em Uganda. E eu rapidamente descobri que nós tínhamos um problema em Uganda. O problema era imoralidade sexual. E era algo terrível. Nós nomeávamos professores para irem às pequenas escolas missionárias, porque nós achávamos que eles eram adventistas verdadeiramente convertidos, mas o comissário britânico do distrito enviou uma carta para mim e disse: Senhor Wieland, eu sinto muito em dizer que o seu professor na escola tal e tal e tal está tendo relações carnais com as garotas. Até a administração britânica não aprovava isso. Contato com o professor. Isso acontecia de tempos em tempos, e novamente e novamente. E se tornou uma praga. E eu entrei em contato com o professor e disse que eu havia ouvido aquele relatório sobre ele. E ele disse: eu nunca fiz isso é impossível. E houve um conflito de interesses ali, então eu tive que ir para a escola. E levar o pastor da igreja junto para ver o que estava acontecendo. E reunimos os professores e averiguamos. E todas as vezes, sem nenhuma exceção, todos os professores falaram a verdade. Todas as vezes que nós terminávamos, o professor curvava a sua cabeça. O professor dizia: Buana, é verdade, o diabo me fez fazer isso. E eu comecei a pensar qual foi a utilidade de eu ensinar o 4º mandamento para essas pessoas, quando o problema é o 7º mandamento. Vocês podem não saber, mas Uganda é conhecida como a capital mundial da AIDS. Uganda é a nação mais cristã da África. E também tem a reputação de ser a mais imoral de toda a África. A Igreja Católica e a Igreja da Inglaterra construíram 2 lindas catedrais em Kampala, em 2 das 7 colinas de Kampala, inclusive com órgãos de tubos. Uma nação cristã, mas aqui estava esta praga. Essas pessoas não podiam lidar com o problema do sexo. E eu fiquei muito triste e disse: por que eu estou desperdiçando a minha vida aqui? Eu vou embora daqui. Eu vou para casa, eu não vou passar a minha vida inteira tentando resolver um problema como este. Então eu me lembrei daquelas páginas que eu havia datilografado do livro Glad Tidings. E sobre o que o Wagner havia falado sobre a natureza de Cristo. Que ele foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Ele condenou o pecado na nossa carne pecaminosa. Eu peguei aquelas 2 páginas e as reestudei. Eu tive uma ideia. Em um sábado de manhã, na nossa maior igreja, eu perguntei ao nosso povo isso. Vocês acreditam que Cristo foi tentado como nós? Ele foi tentado para roubar alguma coisa? Oh, sim. Ele foi tentado a roubar. O que vocês acham? Oh, bem, sim. Ele foi tentado a dormir com garotas? Ah, não, impossível.
Então eu sabia que eu havia encontrado a origem da dificuldade. Se o seu Salvador não foi tentado a quebrar o 7º mandamento, então você não tem nenhum Salvador para ajudá-lo a não quebrar o 7º mandamento. Que somente ele que foi tentado em tudo pode salvar aqueles que são tentados. Bem, eu comecei a pregar o que eu acreditava ser a mensagem de 1888 para os africanos de Uganda. E eu tenho que testemunhar que Deus realmente abençoou tudo. Deus levou cura à igreja. Pela primeira vez eu vi lágrimas nos olhos dos africanos, quando eu falei da cruz de Jesus. Então a Conferência Geral enviou uma mensagem e disse: você, Grace e seus filhos serão bem-vindos de volta para casa, para a América. Depois de apenas 3 anos em Uganda, se você desejar, é claro, ou você pode escolher, ou você pode ficar sob a política da divisão africana, porque essa era a política da divisão do norte da Europa. E quando nós fomos para lá em 1945, você pode pegar um período de 7 anos e ficar 6 anos na África do Sul, mas nós escolhemos voltar para casa, para a América, depois desses 3 anos. Mas algo mais aconteceu em Uganda. A igreja da Inglaterra estava realizando um grande avivamento em Ruanda. E era chamado do reavivamento para salvar as pessoas. E a ideia que era pregada era que você era santificado instantaneamente. Quando você professava a doutrina deles, uma sensação vinha ao teu coração e você era salvo por essa experiência. Não era legalismo, eles não tinham essa ideia, absolutamente não. Mas você estava salvo e daqui para frente você não poderia pecar. Mesmo que você levasse uma mulher para o mato, não era mais pecado. Porque você estava salvo e eles dançavam uma dança. Eles cantavam Yes, tá bom, tem que ligar. Se você dançasse essa pequena dancinha ali, você se tornava parte daquela elite. Bem, esta doutrina entrou na Igreja Adventista do 7º Dia, lá em Uganda, e eu fui forçado a participar desse encontro. E eu não pude levar os livros de Ellen White para ler com essas pessoas, eles não tinham o espírito de profecia. Tudo que eles tinham era a Bíblia. Eu tive que usar somente a Bíblia para ajudar a unir aquela igreja, para fazê-los entender. Isso era o evangelho evangélico entrando na igreja adventista. E eu tive que ir a esse encontro usando somente a Bíblia. E isso me forçou a estudar. E eu cheguei até a natureza de Cristo e eu descobri o ágape, que eu não tinha descoberto no seminário, eu descobri em Uganda. E o que significava acreditar em Jesus? E eu comecei a ensinar aquelas pessoas os conceitos da mensagem de 1888. Então eu voltei para os Estados Unidos e o grande fardo para o meu coração era ir para o seminário. Eu lembro-me de uma vez em 1946, mais ou menos, nós estávamos tendo um conselho de divisão em Bulawayo, o que era então a Rodésia. E eles levaram alguns de nós à tumba de Cecil Rhodes. E a caminho eu estava sentado ao lado do pastor W. E. Reed, que seria no futuro um dos 3 escritores do livro Questões sobre Doutrina. Um grande estudioso, um homem maravilhoso. Ele era inglês e eu estava sentado lado a lado com ele. Eu disse: Pastor Reed, tem algo que me preocupa. Eu acabei de voltar da África Oriental, onde eu era missionário. Eu me matei, me sequei intelectualmente. O senhor poderia sugerir alguns livros que
pudessem manter o meu cérebro vivo, e ele me passou a lista de livros que eu comprei depois. E eu fiquei sonhando, isso será maravilhoso. E um dos livros que eu amei era de Reinhold Niebuhr. Reinhold Niebuhr era um grande teólogo. Eu levava seus livros juntos com os livros de C.S. Lewis e os livros de Ellen White aos safaris. E eu comecei por uma semana ou 10 dias lá na mata, e eu tinha uma pequena lanterna que eu ligava na bateria do carro, e nós não tínhamos nenhuma atividade à noite, então tinha toda a noite livre. E eu estudava e estudava, e esses livros ampliaram a minha mente, e eu fiquei, eu estou tão feliz, fiquei sonhando tão feliz. Fiquei sonhando que quando eu fosse para o seminário eu poderia falar como Reinhold Niebuhr e C.S. Lewis, todos esses grandes pensadores no nível deles. E quando eu voltei ao seminário, eu não sei se eu deveria falar isso para vocês, mas esse é o início do Comitê de Estudos da Mensagem de 1888. Devo contar isso para vocês? Bem, a primeira aula que eu assisti foi conduzida por George Vandeman, e era sobre justificação pela fé. E a princípio eu fiquei impressionado. Eu achei que esse jovem era ungido e nos levaria à terra prometida. Eu estava muito feliz por poder ouvi-lo nesta aula. Em uma ocasião ele disse que nós deveríamos ler o boletim da Conferência Geral de 1893, sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar. E eu fui para a biblioteca para ler os 24 sermões de A.T. Jones. Muito lindo. O livro está aqui. Eu digo a vocês, era como ler The Glad Tidings. A mesma coisa, mas com palavras diferentes. Isso mexeu com o meu coração. Eu amei isso, mas depois de 10 dias, eu fiquei preocupado. Porque o professor estava nos dizendo coisas que eu conheci lá em Uganda. Eu estava perplexo. Na realidade era o Buckmanite Reavivamento, a versão vegetariana adaptada para o Adventismo. Era a visão de Vandeman naquela época. Mais tarde pode ter mudado. Não é uma crítica a ele. Mas na visão dele daquela época era que as igrejas evangélicas entendiam a justificação pela fé. E que a mensagem de 1888 era só um reavivamento dos ensinos de Martim Lutero, de Wesley e de Calvino, e dos evangélicos guardadores do domingo. Isso me incomodou muito. Eu estava preocupado. Por exemplo, uma das ilustrações que ele usou foi: uma senhora foi a uma feira mundial em Chicago em 1939 e ela colocou uma moeda no portão de entrada e nada aconteceu. E de repente alguém grita: empurre, empurre. E ela empurra o portão e entra. E a questão da ilustração é: nós, adventistas do sétimo dia, estamos perfeitamente dispostos a pagar o preço, só não estamos empurrando o suficiente. Então eu pensei comigo mesmo que isso era retroceder na verdade. Então, em Uganda, nós estávamos tentando livrar a igreja desse evangelho que estava entrando na igreja. E eu descobri a cruz, e a cruz é o coração da mensagem adventista. Agora nós estamos chegando até a história do Comitê de Estudos da Mensagem de 1888, sobre o qual vocês devem entender algo. Em 1950, Vandeman
estava ensinando no seminário as doutrinas de E. Stanley Jones. Ele abertamente admitiu isso. Ele falou que usou esta ilustração de Jones, essa ilustração da senhora colocando a sua moeda lá no buraco do portão, naquela feira mundial de 1939. Veio de Stanley Jones. Lembrem que Stanley Jones foi um missionário metodista na Índia. Um homem maravilhoso, ele escreveu um punhado de livros. Escreveu o livro O Caminho para o Poder e Equilíbrio, que se tornou um best-seller em 1951.